Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Deixa eu ligar aqui, senão ninguém me escuta. Deixa eu ver, acho que agora foi, né? E aí, gente, tudo bem? Vocês estão lendo o quê? Manda pra mim um direct, eu adoro dica literária. Bom, para quem está acompanhando, Douglas querido, Douglas Portelinha é um escritor incrível. Quem não conhece esse escritor, corre lá para conhecer o trabalho dele. Ele já esteve aqui no projeto. Douglas é excepcional. Bom, quem está aí acompanhando a maratona desse mês de novembro, vocês viram que tem muita gente boa que passou por aqui e vai continuar passando até o dia 16 de novembro, tá? A nossa autora Drica já entrou. Ah, Drica, querida, vou te convidar agora. Vamos convidar a nossa autora? Peraí. Ela já entrou. Opa. Olá, Drica, querida, você está me vendo? tô vendo, Monique. Feliz de estar aqui. Seja muito bem-vinda, querida. Tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Que maravilha ter você no meu projeto esse mês de novembro. Eu quero te agradecer imensamente por você disponibilizar um horário, disponibilizar um tempo de vir aqui conversar sobre esse fenômeno que você é no Wattpad, dentro da literatura. Muitíssimo obrigada, tá? Agradeço, estou muito feliz de participar, estou acompanhando, vendo o tanto de escritor maravilhoso que passa pelo seu projeto. Amei o podcast, foi por onde eu te conheci. Admiro muito seu trabalho, estou muito feliz de estar aqui nesse perfil que Que representa maravilha! escritores. Gente, o livro da nossa autora é tema de episódio aqui no podcast do Livro Não Me Livro. Então corre lá no canal do Spotify, do YouTube, Anchor e Amazon Music para vocês ouvirem sobre o livro dela, tá? Do Livro Não Me Livro, que é o nome do podcast. Drica, querida, você realmente é um prazer te ter aqui. Antes da gente começar a falar sobre o seu livro, gente, para quem está chegando agora, o livro da nossa autora se chama No Quarto ao Lado. Ela teve nada menos, nada mais do que 7 milhões de leituras no Wattpad. Vocês têm noção do que é isso? Rodriga, você começou a escrever no Wattpad. Como é que foi isso? Não, menina, eu tenho uma carreira aí, né? Uma trajetória que eu venho trilhando. Comecei em blog. Comecei em 2010 com blog, que era o meio que as pessoas utilizavam mais para se comunicar, para compartilhar a leitura, né? A escrita, e foi lá que eu comecei. Aí depois, conforme essa sensação dos apps de leitura foram crescendo, aí eu passei para o Wattpad. Mas eu comecei no Blogspot. No Blogspot, eu lembro desse blog, menina. Eu tive um Blogspot da vida. Nossa, tem tempo isso, hein? Tem tempo. O Foi em 2010. Wattpad eu acho que nem estava aí no mercado. Era o Blogspot, que era uma espécie de blog, realmente. Depois vieram as plataformas digitais e o que hoje a gente conhece como Amazon. Que coisa magnífica. O Blogspot seu acabou, né?
Ele tá lá como uma forma de deixar ali carinhoso, né? Uma parte dessa trajetória, mas eu já não uso mais. Então ele fica só ali para guardar na memória, mas ele ainda tá lá. Foi lá que eu comecei, foi lá que eu iniciei no gênero fanfic, inclusive. Comecei por esse gênero. E depois que eu fui adaptando os romances, trazendo para o Wattpad, tirando um pouco da fanfic, né, que estava nele, e fui adaptando para os livros, que aí depois eles foram para o Wattpad e depois para a Amazon. Menina, no quarto ao lado não é então a tua única história publicada. Tu tem outros livros, outras histórias, é isso? Exatamente. Eu comecei escrevendo fanfic, inclusive no quarto ao lado é uma fanfic do One Direction, você deve conhecer, a boy band. E ela tinha o nome de Little Things, que é uma música do One Direction. E eu comecei lá, foi meu segundo livro que eu postei no blog. O primeiro foi Tem que Ser Você, também uma fanfic, depois Little Things. E depois eu postei outros lá no blog e alguns eu adaptei para colocar no Wattpad. Mas tem aí alguns livros já, graças a Deus. Menina, que loucura! Essa maratona do mês de novembro, vocês têm visto, né? Quem está acompanhando, que eu recebi aqui muitos autores e autoras de Wattpad. E eu tenho frisado constantemente que publicar livros no Wattpad é uma puta estratégia para quem um dia pensa em ter um retorno, entre aspas, financeiro. Por quê? Quando a gente publica no Wattpad, o Wattpad é uma plataforma digital onde milhões de pessoas têm acesso, inclusive autores famosos que hoje viraram filme, vieram do Wattpad. Você tem ali uma visibilidade gigantesca. E se um dia você resolve, agora está na hora de publicar na Amazon e cobrar, né, ter um preço no teu livro, os teus leitores vão te seguir. Os teus leitores vão investir nas obras que você posta na Amazon, porque você conquistou, através do tipo da tua escrita, o pessoal no Wattpad. Isso não tem como negar, tá? Então, assim, é uma puta estratégia. Plataforma digital, Dreamy, Wattpad, que é a mais conhecida e gratuita, né? Foi novela, tem outras também, enfim. Nesse projeto de novembro, vocês viram que existem muitas plataformas e que muitas autoras e autores vieram desse tipo de escrita. Eu estou falando isso porque tem muita gente com preconceito. Gente, escritores de Wattpad, a única coisa que vocês não podem ter com eles é preconceito. Porque não adianta nada você publicar um livro e não ter público. O pessoal do Wattpad, que está vindo com muita força, e a gente está vendo isso, eles têm público. Coisa que o autor que acha que não merece, que não tem, que não faz no Wattpad, não tem. Então, não adianta. O Wattpad é uma grande plataforma digital que te dá leitor, que te dá retorno a longo prazo e que te dá visibilidade. É uma puta estratégia. Concordo. Agora, a Drica me diz... Hã? Concordo muito com você, por experiência própria, assim, foi no Wattpad que realmente a minha escrita pôde ser compartilhada para muitas pessoas, entendeu? E é um público apaixonado, que comenta. Eu, inclusive, demorei um pouco para vincular e trazer esses leitores para uma plataforma tipo o Instagram. Demorei um pouco, eu deveria ter aproveitado mais o áudio para trazer, porque o que eu vivi no Wattpad foi muito intenso, é muito carinho, e eu também acho que é uma ótima estratégia para quem quer compartilhar, nem que seja ali uma amostra do seu trabalho, quem estiver assistindo, quem for escritor, colocar uma amostra do seu trabalho lá, e aí essa história vai poder ser lida e quem sabe trazer aí para comprar seus livros e te acompanharem. Também concordo com você. Agora fala o que você me Muito perguntar.
Agora me diz uma coisa, Drica, no quarto ao lado não é o seu único livro publicado, você tem outros. Do que se trata no quarto ao lado? Então, eu tenho outros livros de romance, principalmente entre vírgulas, ele está disponível no Wattpad, para que os leitores possam ler. Eu pretendo também adaptar ele para trazer para a Amazon, que eu acho que é onde os leitores estão migrando, de certa forma, porque com o Kindle é uma espécie de facilitação da leitura. Tá ali, né? Quem tem o Kindle, que ainda acredito que vai crescer, né? Vai se tornar mais acessível. Então, estou tentando trazer um pouco dos livros que eu já tenho para a Amazon também. E no quarto ao lado, estou até com ele aqui. Foi lançado ontem, relançado. E Ah, aí, tá aqui, ó. Na que verdade, lindo! ele foi a partir do Wattpad, você falou que é uma ótima plataforma de visibilidade, e foi justamente com o Wattpad que eu pude ser convidada para publicar meu primeiro livro físico, que é esse aqui, ó, que é de No Quarto ao Lado, com uma editora. Então, é uma história que ele já tem já tem um caminho. Então, ele foi publicado de modo físico por uma editora. E aí, agora ele foi relançado, porque depois de 4 anos eu decidi ir de forma independente para a Amazon. Eu preferi, mas foi uma experiência incrível ter esse contato com uma editora, ter essa experiência, né? E é um romance daqueles bem clichês, água com açúcar. Ele traz aí uma série de casais, além do nosso casal principal, que é o Harry e a Victoria. É um romance que ele é cheio daquela pitada de amor e ódio. Então, eles são um casal de adolescentes que logo no início eles não se dão bem. Então, eles começam com aquelas faíscas, com aquelas provocações, e aos poucos vão se conhecendo. Na verdade, eles se conhecem porque a mãe do Harry se casa com o pai da Victoria. E eles não tinham tido um contato muito próximo até eles terem que ir morar no mesmo teto. Então, eles vão morar na mesma casa e vão ter que se conhecer e vão enfrentando as... Tô travando? Tá travando um pouquinho. Travou? Tá. Travou um Deixa eu pouquinho. estabilizar. Vou esperar estabilizar um pouco. Vai, conclua. Voltou? Qualquer coisa eu troco Vai. de Eu internet. acho que voltou agora. Tá, então assim, é um livro que eu comecei a escrever. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Eu comecei a escrever ele em 2012 e eu venho aí adaptando ele até os dias de hoje. Então é um daqueles clichês românticos para quem quer ver essa relação de amor e ódio, esse amor crescendo entre dois jovens e se desenvolvendo. Eu tô tá meio instável aqui para mim. Me responde aí, tá tudo Eu bem. acho que travou aí, né, gente? Tá me ouvindo, Drica? Agora eu tô. Bom, a gente está vendo aí que no quarto ao lado, né, a nossa autora está explicando como é que do que se trata ele. Eu tô com ele aqui na minha frente. Aliás, você falou que ele foi publicado por editora, não foi isso? Qual foi a editora, Drica? Ases da literatura. Ouviu? Ases da literatura. Você foi uma experiência positiva publicar por uma editora ou não? Foi positivo, né? Eu tive a oportunidade de ter esse livro todo feitinho para mim. Ele dava uma boa assistência também. Mas, tá me ouvindo? Eu tô sendo sofrendo. Tá meio cortado, mas tô. Ainda, aos trancos e barrancos. Faz o seguinte, sai e entra de novo. Tá bom, peraí. Já volto.
Tá bom, eu te convido. Gente, a nossa autora tá travando muito, então ela vai sair. Eu vou convidar novamente e ela vai entrar, tá? Só um minutinho. Pronto, vamos ver se melhora, tá? Não? Convidei você aí, Drica. Ih, agora eu acho que ela caiu mesmo. Ah, nossa autora caiu. Bom, a gente está aí, né, tentando conversar com a Drica Fernandes, uma autora de plataforma digital que teve 7 milhões de leituras no Wattpad. Deixa eu ver, cadê ela aqui? Aqui, ó. Ô, Drica, é só aceitar, eu te mandei o convite aí. Ela não está conseguindo estabilizar ali. Peraí que eu vou aceitar. Ela mandou aqui, a gente aceita. Pronto. Ah, muito bem, agora eu estou te vendo. Você está me vendo, me ouvindo? Tô sim. Muito bem. Me diz uma coisa, Drica, você falou que no Quarto ao Lado ele é publicado por editora, não é o seu único livro publicado. E essa capa, menina, essa capa é lindíssima, é profunda. É uma capa ali que, de um lado, tem muito mistério e do outro diz muito sobre os personagens. Como é que foi a produção dessa capa? Foi uma ideia sua ou foi em conjunto com a Asis Da da tua literatura. editora da literatura? Então, eu passei mais ou menos a ideia do que eu queria para essa capa, que fosse algo que remetesse ao casal, né? Então, você tá falando dessa aqui, né? A primeira. A capa mudou, menina! Mudou. Você tá com Mudou. outra capa na Amazon? Eu tô com essa. Ó. Você tá com essa capa na Amazon. Então, mudou a capa. No relançamento eu decidi mudar, deixar ela mais parecida com o livro 2 que eu já tinha lançado na Amazon. Ah, entendi. Essa, gente, é a capa que tá no site da Amazon, tá? A outra do livro físico, a nossa autora tá ali. Qual é a do livro físico? Já é diferente, né, Drica? Gente. Então, Ah, esse aqui foi lançado em 2018 e ele ficou à venda até esse ano, até eu romper com a editora. essa capa tá lindíssima, Drica. Lindíssima. Agora, Como é que foi o processo dessa capa? dessa nova. Então, essa nova eu decidi trazer um pouco do olhar da Victoria, né? Esse olhar provocante, que é bastante citado na história, inclusive pelo Harry, que ele fala desse olhar que desde o início deixou alguma coisa ali no ar e fez ele se apaixonar aos poucos. E aí eu também trago essa ilustração desse casalzinho aqui. E ele foi adaptado para ficar mais soft. Algumas leitoras não gostam disso, porque a versão da fanfic era um pouco mais apimentada, digamos assim. Só que aí eu deixei essa ilustração para ficar mais fofinha, né? Para esse novo momento. Que maravilha! Eu tô com a sinopse aqui no quarto ao lado. Eu vou ler um trechinho para vocês da sinopse, para a gente começar aí a conversar sobre os personagens, tá?
Você me permite, Drica, ler um pouquinho da sinopse? Por favor, vou amar. Gente, eu vou ler para vocês no quarto ao lado da nossa autora nacional, Drica Fernandes, tá? Um trechinho da sinopse. Vitória vê seu mundo desmoronar quando seu pai decide casar novamente e se mudar para a cidade pacata onde sua nova esposa morava. A garota teria que lidar com todas as mudanças e conflitos da fase mais conturbada de sua vida e ainda por cima enfrentar o mais complicado, morar sob o mesmo teto e no quarto ao lado de Harry, filho de sua madrasta. Desde a primeira interação, não se entenderam e saíram faíscas daquele contato. Vitória era uma jovem impulsiva, provocante, complicada. Perdeu sua mãe quando ainda era criança e carrega esse trauma consigo. Não levava desaforo para casa e odiava quando tentavam a controlar. Justamente o que o seu irmão postiço tentava fazer assim que se conhecem. Harry era um conquistador de corações, iluminava o caminho por onde passava com seus olhos cor de esmeralda e carisma contagiante. Entretanto, sua vida calma foi aniquilada com a chegada de uma certa garota de cabelos escuros que invadiu seu espaço e não ia mais deixá-lo respirar em paz. Drica, querida, a gente pode dizer que no quarto ao lado é uma história clichê? Eu acho que é uma história que reúne os vários clichês que eu vi na minha adolescência de uma forma que eu trouxe também muito de mim nos personagens. Então, ele é uma história original, mas eu gosto de falar que ela é clichê porque eu não considero clichê algo ruim. Eu acho que se é clichê é porque é tão bom que, de alguma forma, mesmo se repetindo várias e várias vezes, toca os corações. E, para mim, a literatura ela funciona quando ela consegue emocionar, quando ela cumpre esse papel da arte de tocar os corações. Então, por isso que eu gosto de falar que ela é um clichê romântico e ela traz esse clichê desse casal protagonista e os outros, né? Então, a gente tem amor e amizade também. A nerd e o popular, que é um clichê que a gente encontra, inclusive, muito no Wattpad e que vem se repetindo e vem emocionando e vem trazendo mais leitura por onde passa. Então, eu gosto de falar que é clichê e eu gosto de ler livros com clichês também, eu amo. Que maravilha! A gente tem aí dois personagens, a Vitória e o Harry. Quem é a Vitória e quem é o Harry? A Victoria, ela é uma personagem que foi construída com muito do que eu não tinha na minha adolescência, digamos assim. Eu acho até interessante falar um pouquinho desse processo de construção, porque ela é uma personagem que passou por muito na vida, então ela perdeu a mãe quando ela ainda era apenas uma criança, e isso mexeu muito com a personalidade dela. Então ela, que era muito extrovertida e alegre, passou a ser um pouco mais fechada para os relacionamentos, né? Até para as amizades, e foi crescendo com esse trauma na sua vida, sem a presença materna, que é muito importante. E na adolescência ela acabou se tornando muito rebelde, né? Desesperando o pai dela, que é o George, e também aparece muito essa tensão dele com a própria filha, né? Por essa educação e para que ela não se perdesse, digamos assim, no mundo. Mas ela apronta todas, ela fala o que pensa, então eu trouxe muito isso. Eu acho que na minha adolescência eu guardava muito para mim. A Vitória é o oposto disso. Então ela é alguém que, de alguma forma, eu queria ser. Então ela não media assim palavras, ela falava o que pensava e, enfim, punha as vontades dela. E por isso mesmo que ela entra em atrito com o Harry, porque ele é um pouco diferente disso. Travou um pouco? Tá bom. Não, travou não. Vai continuar.
Então, a Victoria, só terminando a Victoria, ela vai para essa cidade e ela demora muito para conseguir se adaptar no início, porque ela vivia numa vida muito agitada em Chicago, que é a cidade que ela morava antes. Então, ela é muito festeira, baladeira, e lá ela tem que mudar um pouco sua vida. E o Harry, ele é aquele menino popular do colégio que encanta as garotas, ele é mais na dele, ele tem uma parte bastante artística. Eu acho que ele é um tipo ideal que eu construí, digamos assim. Ele é um modelo, então ele gosta muito de música e ele tem algo que é bastante diferente da Victoria, que vai trazendo enfim, alguns conflitos durante a história, porque ele se importa muito com o que os outros pensam dele. Isso vai sendo mostrado durante toda a história. Então, isso vai prejudicando ele e aos poucos ele vai evoluindo, vai sendo mais quem ele é e não vivendo uma vida para agradar os outros. Então, é muito legal ver essa história e a forma como eles vão evoluindo conforme vão se passando os capítulos juntos, aprendem muito também e aprendem a partir dessa relação que vai se construindo dos dois. Esse amor jovem é um amor imaturo, digamos assim, com vários erros, eles vão errando e vão aprendendo, e com isso, enfim, vão construindo essa relação aí, esse amor. Menina, agora me diz uma coisa, o que faz uma escritora nacional ter 7 milhões de leituras no Wattpad? Como é que foi esse processo? Você postava diariamente, semanalmente? Como é que você viu que esse número alarmante chegou nesse patamar e aí você resolveu... Tá me ouvindo? Eu acho que travou aí, né, gente? Drica, me ouviu? Não vi essa última parte. Travou aí, né? Ô, Drica, me diz uma coisa. O que faz uma escritora nacional ter 7 milhões de leituras no Wattpad? Você publicava no Quarto ao Lado semanalmente, diariamente? Como é que foi isso? Então, eu postava semanalmente e, sinceramente, eu não consigo explicar muito bem esses números, para falar a verdade. Mas eu postava sempre, então era regular, eu não faltava. Às vezes eu postava 2 capítulos por semana, então a regularidade, essa construção dessa relação com a leitora também foi fazendo com que os números fossem aumentando. Então, era o que eu fazia sempre. Travou aí? Eu tô te ouvindo, conclua. Tá difícil. Então, eu acho que foi isso, assim, foi muito dinâmico. Eu tinha um grupo no Facebook também do grupo On Direction, que ele tinha 70 mil seguidores. Acho que isso ajudou também a ter um pontapé. Então, eu divulgava pra caramba lá. E a própria rede, o Wattpad, ela promove, assim, com que, enfim, você consiga ser buscada e sua história seja lida. Eu acho que foi bastante natural esse processo. E eu fico muito feliz, lisonjeada por todas essas leituras no Wattpad. E até hoje mantenho contato com muitas leitoras, viraram amigas minhas. Então, acho que isso que é interessante. Assim, no começo eu consegui acompanhar todos os comentários, depois foi ficando um pouco mais difícil. Mas quem me acompanhou no início no blog, hoje em dia tem muitas que estão comigo aí no Instagram até hoje, viraram amigas. Algumas eu encontrei pessoalmente também, o que é incrível. Então, acho que foi isso, foi natural. Esses milhões aí, tenho muito orgulho, mas eu também não sei explicar muito bem como é que foi. Que maravilha! Qual é o teu nome, o teu arroba, nickname lá no Wattpad para a galera começar aí a te seguir, te acompanhar? Tem aí de cabeça?
Eu acho que Drica Fernandes já aparece. Drica Fernandes mesmo. Drica Fernandes. Gente, já corre lá no Wattpad, digita Drica Fernandes. No Wattpad você tem quantas histórias dentro da plataforma? Eu tenho agora, acho que 4 ou 5. Porque no quarto roda eu tive que tirar. Então, acho que eu tenho 5 histórias lá. Tenho 20 e pouquinhos mil seguidores. Você continua a escrever por lá ou não? Então, na verdade, eu tô com um débito no Wattpad. Até essa live vai ficar aí gravada para alguma leitora de um livro específico meu, que o que aconteceu? Coincidiu com a minha faculdade e eu tive que parar de escrever ele. O nome é Plutônicos. E até hoje essa história ela tá lá no Wattpad, ainda sem acabar. Então é um débito que eu tenho com as minhas leitoras. Então eu acho que o principal vínculo que eu ainda tenho com o Wattpad é essa história Plutônicos. E eu vou continuar essa história. Eu sempre falo para quem me pergunta, pode deixar que eu vou continuar essa história. Vou terminar e eu faço questão de terminar e deixar ela no Wattpad, que é onde as leitoras esperam até hoje por o fim dessa história, que eu também gosto muito, mas ainda está lá. Infelizmente, eu tive que parar de escrever ela por um tempo longo ainda, mas é o livro que eu ainda mantenho lá para ser escrito. Então, vou terminar de escrever ainda, pode deixar. Ah, que maravilha! Agora me diz uma coisa, Drica, o que te inspirou a escrever no Quarto ao Lado? Bom, no Quarto ao Lado eu acho que foi muito os filmes que eu assistia na adolescência. Então, esses filmes que passavam na sessão da tarde, assim, Ela é Demais, Ela é o Cara, todos os filmes da Lindsay Lohan, todos eu amava. E as experiências também na adolescência, um pouco de mim também, que eu coloquei ali nessa história, eu acho que foi mais ou menos isso. Na verdade, eu não lembro tão bem. E principalmente a banda One Direction. Não posso deixar de falar aqui, né? Porque começou como uma fanfic, então eles me inspiraram muito, né? Eu não posso negar que os olhos verdes do Harry Styles me inspiraram e me inspiram por muito tempo. Então, é importante relatar isso. Ô, gente, vocês podem começar a escangalhar de rir de mim. Eu não me incomodo. Mas One Direct, ela acabou de falar agora que é daquele menino do Harry Styles, né? Eu tenho visto, eu não acompanho One Direct. Eu sei que eles acabaram. Parece, inclusive, que um componente morreu, não foi isso? Não. Eu não conheço a banda. Não foi do One Direct que morreu? Não? Para vocês verem como é que eu... Qual? Eu esqueci o nome. Mas era uma boy band também que na época do One Direction fazia sucesso. Mas eu esqueci o nome agora. Mas esse Harry Styles, ele não saiu do One Direct porque ele acabou porque o componente morreu, não foi um negócio desse? Não. Jurava que era isso. Eu, inclusive, pretendo ir no show do Harry Styles, que vai ter aqui no Rio de Janeiro, acho que ano que vem. Porque eu acho esse menino uma mistura de modernidade com retrógrado. Você vê os shows dele, tu vê que ele tá de calça dos anos 70, o estilo dele de... Ele é fenomenal. Eu inclusive, assisti um filme dele na Netflix ou na Amazon. O garoto arrebentou, disseram horrores dele. E esse One Direct eu realmente nunca acompanhei, não é da minha geração, é de outra geração, mas eu sei que esse Harry, ele é muito bom. Então, assim, já peguei autores esse mês de novembro que falaram dessa banda, desses cantores, inclusive do Harry. Eu falei, gente,
Eu preciso saber quem é esse menino, porque eu não estava sabendo quem era. E aí eu coloquei na playlist, escutei o One Direction, escutei o Harry sozinho. Ele é um fenômeno, né? Eu não consegui ingresso pro show, porque simplesmente esgotou muito rápido. Esgotou. Gente, eu fiquei muito triste, mas não tem nada Eu não. Vai ter entrei uma para comprar próxima. também, mas ó, eu acho que vai abrir de novo. Então, ano que vem, Será? deve abrir agora. Parece que o show eu não sei, vai ser ano que vem aí. Eu falei, cara, eu vou no show desse garoto, que eu quero saber qual é desse garoto. E aí eu fui entrar e realmente estava esgotado. São Paulo, Rio de Janeiro, ele é um fenômeno, gente. Que loucura, né? Demais. E você falou de histórias que viraram filmes, né? Que saíram do Wattpad, viraram filmes. Tem After, que eu acho que é a mais conhecida. After. Eu não assisti os filmes, mas é uma fanfic inspirada no Harry. Saiu do Wattpad. Então tá tudo muito interligado aí. Esse mundo das Gente, vocês têm fanfics. noção que After saiu do Wattpad? É O muito louco. pessoal fala aí, mas o Wattpad... After saiu do Wattpad. É um dos livros mais lidos do mundo. After. Todo mundo que você conhece tem After na prateleira. Então, assim, o Wattpad, ela é uma plataforma que te dá muito destaque, dá muito resultado a longo prazo. Eu gosto muito do Wattpad. Agora, Driga, me diz uma coisa. Por que esse nome no quarto ao lado? No quarto ao lado, ele veio depois do nome da fanfic, né? Eu pensei, qual o nome que eu poderia dar para essa história de amor proibido, digamos assim. E aí foi um pouco de lógica ali, porque na verdade eles passam boa parte da história nesse conflito de morarem sobre o mesmo teto ali e nessa convivência, e eles dormem no quarto um do lado do outro. Então eu decidi botar esse nome no quarto ao lado, ficou, pegou. E até hoje, eu acho que é um nome ótimo, assim, não colocaria outro. Foi ele, casou. Porque o nome é uma das coisas mais difíceis para se dar para um livro. Eu passo horas, assim, dias, porque é muito difícil. É a mesma coisa de dar título para uma redação, assim, é a pior parte. Porque você fica, como que eu vou intitular? Que nome que eu vou dar para essa história aqui? E aí, no quarto ao lado, ficou... E é isso. Que maravilha! Qual foi para você a parte mais fácil e mais difícil para você produzir essa história? Eu acho que a mais fácil foi ter as ideias, assim. Eu tava numa fase da minha vida que pipocava ideia. Ideia para briga, ideia para discussão, para cena romântica. E o mais difícil era organizar e, enfim, eu acho que todo escritor ele tem essa dificuldade de organizar o espaço na agenda para escrever. Então, e foi um tipo de escrita que eu não finalizei a escrita, né? Não, por exemplo, passei um mês escrevendo, 2, 3, e postei o livro inteiro. No tempo da fanfic do blog, eu postava semanalmente o que eu ia escrevendo na semana. Então, eu escrevia, fazia uma revisãozinha e postava. Inclusive, as leitoras eram como se fossem as segundas revisoras, né? Porque elas também, se encontrasse algum erro, eu falava, gente, por favor, se encontrar algum erro, me fala que eu ajudo. E aí era assim. Então, eu fui postando, passei um ano. Então, acho que é interessante até falar dessa relação, né? Da escritora ali escrevendo a fanfic com a leitora. Então, era um encontro semanal. Eu escrevia, elas liam, me davam ali o comentário, o feedback na hora. E eu já ia escrevendo de novo, fazendo todo esse processo, trazendo também um pouco do que elas comentavam. Então, foi uma relação muito linda que foi sendo construída, né, ao longo dos anos. Então, no quarto ao lado, passei um ano escrevendo. Então, era difícil conciliar e, ao mesmo tempo, também era muito prazeroso. Eu ia tendo ideias, ia florescendo, e eu já ia postando, já ia
encontrando também o feedback. E eu gostei muito dessa experiência, assim, é algo que eu tenho saudade de fazer. Que maravilha! Agora, só para a gente fixar aqui, quantos livros você tirou do Wattpad ou ainda tem no Wattpad, mas também está à venda na Amazon? Só 2. Quais? No Quarto ao Lado 1 e no Quarto ao Lado 2. E em breve vem o Entre Vírgulas, que ele já está em processo de edição. As leitoras já estão ansiosas, porque elas acompanharam essa história pelo Wattpad, amam. Então, estão doidas para terem essa no Kindle. Então, tem no Quarto ao Lado 1, 2 e está vindo Entre Vírgulas. O próximo que eu quero colocar lá, eu acredito que seja Apaixonada pelo Melhor Amigo. É o quarto que vai ser adaptado para a Amazon, que também teve uma boa receptividade no Wattpad, está lá no Wattpad para quem quiser ler. E aí, o que eu faço? Eu dou uma melhorada, né, na escrita, nessa adaptação para a Amazon, porque, enfim, a gente vai evoluindo na escrita. É isso que a gente busca como escritor, né? Sempre ir evoluindo e melhorando. Então, a minha ideia é pegar esses livros que estão no Wattpad, fazer uma boa edição neles, enfim, colocar um pouco mais de coisas, retirar outras e aí relançar pela Amazon, para que eles possam estar nessa plataforma aí. Que maravilha! No Quarto ao Lado, no volume 2, o que a gente pode esperar? Então, no Quarto ao Lado, o livro 2, ele já tem um amadurecimento dos sentimentos dos personagens. Então, eles já estão em outra fase, uma fase em que eles têm mais clareza, porque eu acho que no Quarto ao Lado 1 é muita confusão ainda de sentimentos, esse turbilhão de emoções do conhecimento, né? Quando eles se conhecem pela primeira vez. E no Quarto ao Lado 2 já é uma história, um romance mais amadurecido, com um pouco das questões que vão surgindo quando a gente vai crescendo. Então, faculdade, a relação da Vitória com o pai também. Tem bastante ênfase nesse livro. E todos os outros personagens vão amadurecendo junto, crescendo, evoluindo, vão acertando, enfim, seus embates, né, suas questões nesse segundo livro. Que maravilha! A gente está aí com uma escritora que teve 7 milhões de leituras no Wattpad, tem livro publicado na Amazon. Drica, mediante a tudo isso, todo esse sucesso, toda essa acessibilidade, que eu vejo como acessibilidade, qual é o conselho que você dá para novos autores? O conselho que eu dou, eu acho que ter uma boa relação com quem lê sua história. Mesmo que seja 1, 2, 3, mas sempre valorizar cada leitor, cada pessoa que comenta nas suas coisas, cada pessoa que te dá um elogio. Então, valorize bastante e mantenha a regularidade na escrita também, que é importante. Eu dou muito esse conselho para mim mesma, assim, muitas vezes eu passei tempo sem escrever porque não estou sem inspiração. Só que eu acho que a inspiração ela vem muito um pouco dessa disciplina, né, do escritor, de reservar um tempo, não deixa eu forçar um pouquinho para vir a história. Então, acho que os principais conselhos seriam esses: valorize quem lê sua história, mesmo que sejam poucas pessoas, mas, poxa, é como se você estivesse dando ali seu coração, né, para que a pessoa possa ler e te ler como isso é bonito, como essa relação é bonita. Então, tem que ser bastante valorizada e essa disciplina, de certa forma, para que você nunca pare de exercitar essa prática da escrita, está sempre buscando melhorar. Acredito que são os principais conselhos que eu posso dar também. Que maravilha! Agora, eu adorei a Drica, eu quero ler o livro dela.
ou os outros livros que ela está escrevendo, que já escreveu. Aonde que o leitor, o seguidor, o ouvinte pode acessar o seu livro, pode comprar, pode adquirir, pode ler. Está na Amazon, está em blog, está em site, está no teu Instagram. Tem livro físico, tem e-book. Como é que tá isso? Atualmente eu estou voltando assim a ficar mais ativa nas redes sociais. Passei um tempo mais low profile. Eu estava precisando disso, estava no mestrado, terminando minha dissertação. Estava precisando mesmo respirar, sair um pouco. Só que agora, né, quem me acompanha sabe que recentemente voltei a ficar mais ativa no Instagram. Então, lá eu organizei um pouco de tudo e é como se fosse um centro da minha pesquisa, porque lá eu deixei, além dos conteúdos que eu vou postando, né, um pouco sobre os livros, eu também deixei os links principais da história. Então, a gente tem na minha bio um link que leva para o Wattpad, para que você possa ler os livros que estão lá, como, por exemplo, Entre Vírgulas, Apaixonada pelo Melhor Amigo e Plutônicos também. E também tem os links para a Amazon, tanto do livro 1, que foi lançado ontem, né? Fiquei muito feliz de relançar esse livro no dia 11/11, que também é um portal para boas energias. Então, eu espero que esse livro ele chegue para muitas leitoras, traga muitas felicidades, muitas emoções. Estou muito feliz com esse relançamento. Está lá direitinho o link na bio. Assim como também para o livro 2. Também está lá na Amazon, disponível. E ambos estão no Kindle ilimitado, que para quem é assinante estão lá de graça. Quem não é, eles estão custando aí R$15,96, se eu não me engano, os livros e-book. Eu pretendo colocar também os livros físicos em capa comum, só que eu ainda estou aprendendo um pouco como que mexe na Amazon em relação a isso. Acredito que precise de uma diagramação melhor, então não sei se eu vou fazer por conta própria, se eu vou, enfim, contratar algum serviço em relação a isso, mas eu quero muito que também tenha essa possibilidade do livro físico, porque eu sei que muitas leitoras são apegadas, né? Muitos leitores e leitoras são apegadas ao livro físico. Eu, particularmente, já me rendi aos livros digitais, porque eu gosto de ler no escuro. Acabei, assim, por muito tempo li no livro digital, no livro físico, mas hoje eu já me rendi aos livros digitais. Mas sei que ainda perdura e eu acho bonito, acho que tem que, enfim, quem gosta de ler o livro físico, que permaneça. Então, quero muito que já estejam aí, no início do próximo ano, já esteja tudo certinho, para que tenha também o formato do livro físico, dos dois, tanto do livro no quarto ao lado 1, quanto no quarto ao lado 2. E é basicamente isso. Quem comprou, quem puder comprar no quarto ao lado 1, não esqueça de deixar a avaliação, que é muito importante nesse início, para ajudar o livro. E tudo pode ser encontrado no meu Instagram, que é esse aqui, né? @dricafernandes7. Deixo tudo direitinho lá. E minha intenção é continuar aí postando mais vezes, semanais, para que as pessoas possam não só saberem um pouquinho do que eu estou escrevendo, de como estão as histórias, mas também um pouco do meu perfil como escritora e também como leitora. Estou lendo bastante, matando o tempo todo que eu não pude ler tanto aí, que eu estava fazendo a dissertação. Então, estou lendo vários livros e eu amo. Então, vou estar postando também um pouquinho disso no meu Instagram. Que maravilha! Qual é o teu Instagram, Drica? @DricaFernandes7, tudo junto. Gente, já corre lá, já segue a autora para acompanhar o trabalho literário dela, para interagir, fazer perguntas, saber sobre o livro. Fala de novo, @DricaFernandes7. Eu vou marcar a autora aqui no Instagram, tá? Ah, Monique, não consegui pegar o Instagram da autora. Não tem problema. Ela vai estar marcada aqui. Depois que a live acabar, eu vou marcar ela. Vocês vão poder assistir essa entrevista no Spotify,
canal do YouTube, Anchor e Amazon Music, pelo podcast do Livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve e já segue a nossa autora. Drica, querida, eu amei receber você no meu projeto. Você é simpaticíssima, talentosa. Seu livro está aqui na minha planilha. Em breve vocês terão resenha dele no meu Instagram, MoniqueMM18. Eu quero te agradecer imensamente pela disponibilidade, pelo tempo. E você vir aqui falar sobre o seu livro, a sua carreira. Que maravilha, você é um sucesso. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo, que você não pare de escrever e traga mais leitores e ultrapasse essa barreira do preconceito que as pessoas têm com escritores de plataforma digital, principalmente o Wattpad. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço, Monique. Sou admiradora do seu trabalho. Você faz... Assim, sua voz é maravilhosa. Quando eu ouvi meu podcast, eu chorei, menina. Tem noção? Porque é lindo o seu trabalho. Tô apaixonada pelo seu perfil, com todas essas lives maravilhosas. Sucesso para você. Muito obrigada mesmo pelo convite de participar dessa live. Amei. Desculpa pela internet. Mas, nossa, muito obrigada mesmo, tá? Qualquer coisa estou aí. E, enfim, feliz de estar aqui com você. Que maravilha! Volte sempre que você quiser. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, que vai assistir, que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que até o dia 16 a gente vai ter lives com mais autores e autoras nacionais. E, ó, deem de presente de Natal livros de autores nacionais. A gente super agradece. Drica, um beijo, amor, sucesso, obrigada. Sucesso, obrigada.